Tardamos, mas chegamos. Sim. Vamos falar finalmente dos meus amados documentários. Eu também gosto de documentário, mas acho que o Nathan é mais apaixonado do que eu ainda. Então simbora. Bora! Bom, nesse vídeo a gente separou uma listinha aí com os melhores documentários de 2017. 3 meu e 3 do Nathan. Beleza? Vamos lá então. O documentário relata o reencontro de artistas travestis dos anos 60, trazendo aí memórias e relatos de uma época marcada pela censura e pelas dificuldades ainda mais para o público LGBT. Bom, eu acho que esse documentário ele é muito importante porque ele dá voz a essas artistas que muitas vezes são esquecidas, né? Porque além delas terem enfrentado uma época super difícil, elas tiveram coragem, e acho que esse é um símbolo de empoderamento, né? Porque por mais aí que tivessem muito preconceito com elas acreditavam na arte delas. E também abriram espaço para outras artistas que ainda hoje realizam trabalho. Então eu acho que esse documentário ele trata o assunto de uma maneira muito delicada, com muito respeito e muito sensível também. Então eu acho que a Leandra Leal ela acertou em cheio. E é uma coisa do Brasil, né? Porque a gente vê muito isso do RuPaul's Drag Race. Sim. Lá nos Estados Unidos, já tem uma cultura que está se fortalecendo cada vez mais, é legal ver isso cada vez Cara, mais aqui no e é Brasil. muito bonito que você, no documentário, você vê a paixão pelo que elas tinham em fazer aquilo, sabe? Era perigoso também. E ainda assim elas conseguiam colocar a arte acima de qualquer coisa. Então aí é uma bela homenagem e é um filme que vale muito a pena ser assistido. Pô, esse meu próximo documentário, ele tá no Netflix. Inclusive, desculpa te interromper, mas Divinas Divas também tá no Netflix, então aí já tá fácil, é só ligar lá e Então assistir. esses dois filmes aqui vocês não têm Boa, desculpa, não tem desculpa pra não conseguir assistir. achar. Sim. Bom, esse é um filme que é original da Netflix. Ele acompanha um assassinato que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi coberto pela mídia, assim, largamente. E que é uma coisa, assim, que eles não sabiam muito bem quem que era o assassino, se eram os pais, se era algum terceiro. A premissa, então, desse documentário é justamente reencenar os atos que aconteceram naquela época, para isso fazendo uma série de audições com pessoas que viveram naquela época para interpretar cada membro da família. Elas têm interpretações, elas têm visões do que elas achavam dos acontecimentos naquela época. E eles acabam trazendo tudo isso para esse documentário. Assim, mas eles trabalham com não atores? Como que é? Então, essa é uma dúvida que causa, assim, porque sim. você não sabe se aquilo é meio que arranjado ou não é. E eu acho que isso que é legal, porque vários documentários eles tentam descobrir quem que foi o assassino. Esse documentário não. Ele tenta recriar cada uma dessas personas a partir do depoimento de cada uma dessas pessoas. Então, sei lá, tem 5 homens para interpretar esse pai, você vê personas diferentes dele. Um cara que é mais bruto, ou um outro que é um pouco mais tímido. E acho que essa dúvida que o documentário cria. E acho que por conta dessa pergunta, você pode identificar ele até como um metadocumentário, porque é como se faz um documentário, Sim. você crê se o que ele está apresentando é de fato real, se é uma coisa meio que combinada. É que é uma coisa que muita gente esquece, é que o documentário também não deixa de ser uma espécie de ficção. Exatamente. Então, mesmo quando são relatos reais, as pessoas ali meio que interpretam um fato. E é justamente isso, né? Porque enquanto eles estão tentando dramatizar quem seriam aqueles personagens, os próprios depoimentos já podem ser dramatizados. Então, se você conhece, talvez, o Jogo de Cena, do Coutinho, acho que esse é um documentário que é uma boa Jogo de pedida cena também. maravilhoso, assistam. Esse não tem no Netflix, mas vale a pena procurar. Coutinho aí é um mestre do documentário brasileiro. Bom, o próximo filme a gente já fez crítica dele aqui, então a gente vai deixar ela aqui, no link aqui em cima. Isso aí, é aqui, é na cartela, é em algum lugar aqui. Bom, o filme ele relata a experiência entre 2 artistas, uma cineasta e um fotógrafo, que viajam aí por pequenas vilas da Europa fazendo experimentos sobre a arte dele. É um filme aí repleto de fotografias, colagens e também lembranças, né? Bom, esse é um queridinho, tanto eu quanto você. Nós foi um dos Na melhores... verdade, eu só não coloquei ele em terceiro lugar, porque eu sempre roubando nas listas aqui. Olha só, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não, mas de fato é um filme muito bonito. E também ele traz aí uma figura muito importante do cinema mundial, que é a Agnès Varda. Ela foi muito importante aí na novela Vague. Inclusive, esse ano ela ganhou um Oscar honorário e ela está Sim, indicada exatamente, ao esse Oscar filme com tá esse filme. E espero Se que der certo, ganhe, a gente porque... ganha. porque ela realmente merece. Foi uma artista subestimada por muitos anos. E quando você assiste o filme, você vê a paixão que ela tem pela arte, a paixão que ela tem pelo cinema e o respeito que ela tem pelas pessoas com que ela filma. E a química que eles têm entre eles. Sim, dois, incrível. O legal disso é porque ela consegue transformar relatos tão simples em algo tão bonito, assim, é quase poético, né? E ela mistura o relato dessas pessoas que ela filma também com as experiências que ela teve de vida. Então é um filme, assim... bastante sensível. Muito sensível. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que a gente achou, tá aqui na cartelinha mesmo. Sim, procurem sobre o trabalho dela, porque pra quem gosta de cinema é um prato cheio. Bom, todo ano sai documentário lá da Guerra da Síria, mas eu acho que esse aqui foi bem subestimado, passou em pouquíssimos lugares.
mas vale muito a pena. Cara, esse foi um documentário que eu assisti lá no Festival É Tudo Verdade, que acontece aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei se tem algumas outras cidades também. Sim, é o mais forte, acho que é em São Paulo e Rio mesmo. São Paulo e Rio. Acontece agora pra março, é um festival assim só de documentários, é incrível. E é gratuito, gente, então é só ir. Exatamente. Não tem desculpa. E pra mim, qual que é a diferença desse filme pros demais desse tema? Vários desses outros, eles pegam documentaristas americanos, às vezes até sírios, mas eles pegam de um ponto de vista muito externo, meio como se estivesse querendo vender, sabe? Ah, se é americano, então vai querer vender mesmo. Exatamente. Inclusive o documentário que está indicado ao Oscar, Os Últimos Homens de Alepo, que a gente também conversou aqui, Cartela, acho que também cai nessa questão dele ser um pouco questionável na forma como ele filma. Nesse filme aqui você acompanha a diretora, junto com alguns outros colegas, durante a Primavera Árabe. Nesse meio tempo você também tem toda a questão lá do Estado Islâmico, de um governo do Bashar al-Assad bastante repressivo. E o mais legal disso tudo é você acompanhar a degradação desses jovens, porque você vê que eles no começo são muito eufóricos, eles querem ação pela ação, fazer manifestação política, e no final, quando você vai vendo que tem pessoas que vão se perdendo pelo caminho, você vê uma desolação muito grande. Eu acho que capturar isso do ponto de vista dela, como diretora e como personagem, é um negócio assim que é um feito incrível. Esse filme ele tá na minha lista pra ver e esses dias não passa. O Show da Guerra. Assistam. Muito melhor que Os Últimos Homens de Alepo. E o primeiro lugar da minha lista foi o filme que eu mais gostei assim de todos, independente de ser ficção, documentário. Ele só não entrou naquela lista lá porque a gente ia fazer essa lista de documentário. Esse também é um documentário brasileiro. Então aí você tá vendo aí os documentários brasileiros aí com uma qualidade, ó, muito boa. Martírio mostra a violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores comunidades indígenas ainda existentes no Brasil. Eu gostei muito desse filme porque ele é um filme político, ele é quase que um símbolo de resistência, pois ele mostra esses índios que estão sendo dizimados em nome de interesses ruralistas. Bom é que ele faz você pensar o seu papel como sociedade, porque quando você vê os relatos desses índios, por mais que eles sofram, por mais que eles sejam ameaçados, eles lutam até o fim, até a morte, por algo que eles acreditam, né? Coisa que os brasileiros muitas vezes deixou de fazer. E outra coisa muito triste é porque até nas escolas e hoje em dia a gente não discute mais qual é o papel do índio, né? E o índio, ele tá na nossa essência e a gente praticamente esqueceu. O legal é que o documentário mostra muitas situações, assim, em câmera mesmo, de injustiças sociais, né? Às vezes de fiscais, às vezes de ruralistas, que acabam tomando esse espaço dos índios de maneira, assim, grotesca. Exatamente. Você começa a pensar qual é o senso de justiça, né? Até onde ele vai, né? Até onde entra essa coisa do dinheiro, que ele fala muito mais alto do que qualquer dignidade. Então eu acho que, assim, foi um filme que me fez refletir muito. Na verdade, foi um filme que mais me fez refletir. Depois que eu assisti ele, eu fiquei pensando dias sobre. Porque é muito difícil você assistir um filme que te faz pensar por vários dias. E foi o caso desse. Além dele fazer eu pensar sobre a situação dos índios, também me fez pensar na situação política. E é muito legal ver isso através de um diretor como o Vicente Carelli, né? Que já há vários anos vem pesquisando. Exatamente. E acho que esse Martírio é como se fosse um trabalho síntese do que ele veio fazendo. Todo mundo acha que o cinema indígena é geração espontânea. Faz 30 anos que a gente está plantando essa semente. É importante mencionar isso porque foi um trabalho árduo de muitos anos que teve pouco apoio, né? Ele enxergava o problema daquelas pessoas, eu acho que por amor àquelas pessoas, pela dificuldade que eles enfrentavam. Às vezes você consegue encontrar algumas coisinhas na TV Cultura, que ele já apareceu lá, mas Sim. o mais legal é que você vê que ele respeita os indígenas. Com certeza. Por mais que ele mostre essa realidade, ele não toma um lugar de fala delas. Sim, que acontece muito, porque às vezes a gente vê alguns documentários que eles mostram especialistas ou até a própria pessoa relatando o problema dela. E nesse documentário não, ele mostra a dor, mostra a felicidade e mostra a luta dessas pessoas. Então, por favor, assistam. Você pode se assustar um pouco pelas 3 horas que ele tem, Mas assim, é revelador. É meu primeiríssimo lugar na lista, também foi um filme que eu assisti, Não É Tudo Verdade. Olha só. Então, vamos lá. Bom, o título meio que já resume o filme, porque a gente vai acompanhando 12 paisagens, né, 12 lugares dos Estados Unidos, Kentucky, Nova York, e a gente vê como a influência da prisão, do sistema carcerário, influencia na vida dessas pessoas. Num primeiro momento, de uma forma mais social, então toda a questão da herança racial, da taxa de reincidência, mas ele começa a destoar para umas coisas interessantes. Então, por exemplo, um cara que ele ganha a vida vendendo artigos que as mulheres, que os filhos levam para as pessoas que estão presas. Olha só. Em cárcere. Você vê que é um ponto de vista tão sutil de um problema que é tão maior. Exatamente. Né? E isso ainda acaba caindo para coisas
metafóricas. Então, por exemplo, como os escritórios são de certa forma meio que uma prisão de pessoas, é engraçado que eles levam a gente por um tour e ver como essas pessoas, todas engravatadas, também são tão carcerárias quanto outras numa prisão comum, de uma forma mais lírica. Então, como bombeiros, eles acabam nos paredões sendo presos, tentando resgatar outras pessoas ou salvar a floresta. Então, esse documentário ele acaba caindo pelo ponto social, pelo ponto lírico, pelo ponto metafórico, e acaba criando paisagens muito diversas e muito interessantes de se acompanhar. E o mais incrível disso, com uma montagem que transita muito bem entre cada um desses ambientes. Eu faço muita questão de falar sobre documentários, porque muitas vezes acaba sendo uma coisa meio que esquecida, a gente fala muito sobre ficção, mas tem conteúdos e materiais excelentes sendo produzidos em documentários. Acho que essa temporada dos Oscars são muito legais para mostrar alguns, né? Chegar ao público. O Netflix, inclusive, ele tá fazendo um trabalho bastante legal com isso, né? E você sabe que eu comecei a gostar mais de documentário quando eu trabalhei em um. E foi um trabalho incrível, porque, de fato, você adentra em outro universo, assim, em outro mundo que você talvez nunca teria contato. Então, quando eu pude trabalhar um documentário, eu senti isso de verdade e eu comecei a dar muito mais valor para documentários. A gente citou uma pequena parcela aqui, mas a gente poderia falar de vários outros, inclusive os que estão passando aqui agora. Os pôsteres são de filmes que a gente não mencionou, mas são menções honroríssimas que valem muito a pena serem assistidos. Então, pra também. você que tem preconceito com documentários, por favor, dê uma chance pros documentários e também dê uma chance pros documentários brasileiros, que tem muita coisa boa sendo produzida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Até a próxima e valeu. Falou.